rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, meus irmãos ouvintes da RBE. Eu sou Rilvane de Carvalho e estamos aqui nos reencontrando no programa Mãos Amigas, que vem ao ar todas as sextas-feiras às 19h45. É uma grande alegria reencontrar com vocês. E a você que conhece a rádio por agora, que ainda não teve esse contato direto com a Rádio Brasil Espírita, seja bem-vindo. Para você que não conhece o programa Mãos Amigas, seja bem-vindo também. É bom recebê-lo por aqui. Espero que a semana de vocês tenha transcorrido em paz, tenha passado de maneira serena, calma, para nos encontrarmos hoje na nossa sexta-feira. E caso também não tenha tido uma semana muito tranquila, espero que serene o teu coração a partir de agora. Nós hoje vamos falar de um tema que envolve saúde e espiritualidade. Inclusive são temas que eu gosto muito de ler, de estudar e de conversar a respeito, porque fala de uma união, de uma saúde do espírito com a saúde do corpo físico, dessa relação. Vamos falar sobre a medicina do futuro, anunciada pelo espírito de André Luiz. O que será que André Luiz ele nos trouxe em suas obras com relação à ideia que teremos da medicina do futuro? O que é que anuncia o espírito de André Luiz quanto à medicina que virá, quanto à ciência que virá, à assistência da saúde que está por vir? Vamos iniciar, meus irmãos, o nosso programa com uma prece, pedindo a Jesus, o médico dos médicos, que acalme neste momento o nosso coração, que nos auxilie a cada dia podermos despertar essa saúde íntima, a saúde do nosso espírito, a saúde nossa, para que essa saúde íntima ela repercuta no nosso corpo físico. Senhor Jesus, neste momento, acalenta o coração de todos nós, Senhor. Se aproxima deste programa, de todos os ouvintes que estão a ouvir a RBE. Invade, Senhor, com o teu amor, a nossa morada íntima. Também direciona a tua falange amiga, todas as equipes de saúde espalhadas no nosso planeta Terra, para que sejam intuídos, para que sejam abraçados por essa equipe de amor e possam doar muito além do desejo da cura e do restabelecimento de corpos físicos, que possam ampliar esse pensamento para entender que o amor é capaz de curar a essência de todos os problemas. Senhor Jesus, Tu que és o nosso grande pastor, mestre, médico, cura as nossas feridas, nos auxilia a nos libertarmos de todo o mal que nos afasta de Ti. Assim seja. Meus queridos amigos, vamos lá, vamos estudar sobre essa medicina do futuro que André Luiz anunciou em várias das suas obras. No livro Os Mensageiros, André Luiz, sob a psicografia do Chico Xavier, do nosso querido e amado irmão, ele refere o seu contentamento em encontrar no plano espiritual um desencarnado que, como ele, foi médico nas esferas físicas, na Terra. Tratava-se do espírito Vicente, e André Luiz nos traz esse diálogo. Era o primeiro colega na profissão, e igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente
sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. E aqui eles já começam a nos oferecer essa ideia da amplitude que tem a visão espiritual com relação aos problemas do ser. Quando eles falam que a medicina terrestre vive numa ilusão, numa miopia da pequena ciência, ou seja, a pequena ciência que nós ainda temos, ela, claro, já prosperou, ela já conseguiu ter avanços, mas ainda é muito míope, ainda não consegue visualizar a realidade do padecer, do adoecer, o que está por trás do adoecer, o que causa verdadeiramente o adoecer dos corpos. E eles só nesse início de diálogo nós já vamos entendendo o quanto é acanhada ainda a ciência que experimentamos. Eles dizem: a saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Vejam bem, meus irmãos, a saúde humana é patrimônio divino. Quando nós estamos divinizados, espiritualizados, quando nós nos aproximamos da nossa essência, que é o amor, nós nos curamos. E a saúde, por isso, é patrimônio divino. E por ser o médico aquele e as equipes de saúde, vamos ampliar, não apenas para o profissional médico, mas para todos os profissionais que lidam com a saúde. Nessa visão, somos todos esses profissionais sacerdotes dela, da saúde, como ela é patrimônio divino. Vejam bem aí a responsabilidade que nós temos como profissionais de saúde, eu também sou, por isso que estou me incluindo, de entendermos que aquele ser que se aproxima de nós adoecido, ele possui potencialidade divina de se autocurar. Ou seja, não é o médico que cura, não é o profissional da saúde que cura. Quem se cura é o próprio doente, quem se restabelece. E aqui nós falamos de restabelecimento da causa primeira do adoecer. Ainda nesse diálogo, André Luiz e seu colega Vicente, eles falam que os que dele abusam do título profissional são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Vejam só, meus irmãos, que beleza de diálogo. É um médico que, desencarnado, encontra lucidez, que consegue compreender a natureza das coisas, entendendo que a fé é um patrimônio riquíssimo do doente. Ela deve, inclusive, ser incentivada, como Jesus fazia. Porque quando nós não instigamos a fé do outro para que ele busque a sua melhora íntima, nós estamos afastando ele do processo de cura. E quando a ciência compreender a natureza dessa afirmativa, com certeza haverão muito mais processos de cura. Porque existem muitos irmãos nossos que se reabilitam da doença física, mas continuam adoecidos espiritualmente. E o que é que vai acontecer? Vão adoecer novamente. Mas também existem muitos irmãos que já estão no processo de adoecer físico tão avançado que não conseguem mais se reestruturar fisicamente no planeta, que vão partir para o desencarne
mas já curados espiritualmente, se permitiram essa cura íntima. Então, Jesus o tempo inteiro nos trouxe uma cura, não foi a cura de um corpo, lembrando sempre essa cura espiritual. A tua fé te salvou, vai e não voltes a pecar. Jesus o tempo inteiro remetendo a nós, agentes do nosso adoecer ou da nossa cura. André Luiz ainda fala com seu amigo Vicente: tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores, há alguns anos atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, voltando-lhe ódio terrível. Vejam bem, meus irmãos, como a grande maioria de nós não tem noção do porvir do corpo físico, né? Não tem noção do além-túmulo, das relações que estabelece, os compromissos que cria, que gera para si mesmo, depois da vida no plano físico. Muitos enveredam para um trabalho dissociado do amor. Estão ali profissionalmente, realizando as suas atividades, utilizando as técnicas que aprenderam, mas muitas vezes apenas fixado no bem material, na questão monetária, né, que virá. E olha só esse exemplo que eles estão nos trazendo. Um cirurgião que trabalhando ali, pensando muito mais na questão monetária do que mesmo naqueles doentes. Muitos desencarnavam durante as cirurgias porque precisavam desencarnar. Ninguém desencarna fora do seu tempo. Deus permite que nós apenas fiquemos no planeta Terra enquanto necessitemos dessa escola. E quando chega o nosso dia da partida, nós iremos, independente do médico, independente da situação. Iremos sempre no dia certo, no momento adequado. Mas o que é que acontece? Alguns espíritos, por perceberem a atitude do médico, cobraram-lhe a morte do corpo físico, com ódio. Começaram a se aproximar dele com esse sentimento de ódio. E eles falam que amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Então, amigos espirituais que acompanham aquele médico prestaram orientação. Olha, não foi ele que causou, você precisava partir. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Horrível, exclamou André Luiz. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente não tem culpa da morte deles. Não fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes.
O que é que acontece, meus irmãos? A atitude do médico durante a cirurgia não era a intenção dele não era matar aquele doente. Mas ele era um médico imprudente, porque não estava ali devotado ao bem. Estava muito mais preocupado com outras questões. E o doente sentiu essa energia e 2 deles o cobraram. E mesmo não sendo eles, é o que eles estão explicando, mesmo não sendo ele o culpado exato da morte daqueles seres, daqueles espíritos, mas a sua própria consciência de culpa atrai para ele essa reparação. Aproxima dele esses espíritos. Porque quando é que a nossa consciência grita? Quando nós agredimos as leis divinas. Mesmo que não percebamos, existe um grito da nossa consciência, que nos chama para a reparação. E mesmo de maneira difícil, esses irmãos chegam e o auxiliam nessa autoeducação. Perante a justiça, dizem os nossos irmãos, perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Vejam só que exemplo que esses irmãos nos trazem no livro Os Mensageiros, de André Luiz, quanto à realidade que existe além da vida no corpo físico, além da vida no planeta Terra. Inclusive, nós podemos ampliar esse ensinamento para todas as áreas, não apenas para a área da saúde, para profissionais de saúde. Um juiz também, advogados, todos nós, em todos os momentos, nós estamos plantando algo para colher mais à frente, mais adiante. E quando ele fala que é o dever bem cumprido, retamente cumprido, ele é uma luz firme para o dia. Mesmo que algumas pessoas possam até achar que você está equivocado, que você está errado, mas quando você busca cumprir de maneira eficiente, sem intenção de prejudicar a ninguém, doando o seu melhor, com o desejo de fazer o bem, isso é uma luz que te firma no dia e é um abençoado travesseiro para a noite, como nos traz o nosso irmão André Luiz. Vicente e André Luiz recebem a instrução do mentor Aniceto, que dizia: não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo do doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem-espírito. Vejam aí, meus irmãos, esse mentor espiritual do livro Mensageiros já anunciando uma medicina do futuro, falando que atualmente a medicina é voltada para a cura, para o restabelecimento do corpo físico.
existe um ser doente por trás da doença que ele apresenta. Então, no futuro, a medicina, os profissionais de saúde, as áreas de restabelecimento da saúde, elas estarão voltadas ao restabelecimento dos espíritos que ali chegam. Espíritos desencarnados não. De espíritos encarnados com seus corpos adoecidos. Entende o que é que vem pela frente? Num planeta regenerado, a ciência estará também nesse processo. Melhorada, muito melhorada. Imagine aí que aí existirá realmente a busca da cura real nos hospitais, nos ambientes de saúde, nos ambulatórios. Vejam que beleza que virá. No futuro, os profissionais de saúde vão receber aquele ser adoecido e vão buscar a causa profunda do adoecer, buscar esse restabelecimento daquele ser com o divino que habita nele, buscando aproximá-lo por meio da sua própria amorosidade, aproximá-lo do amor. É um trânsito. Muitas vezes, mesmo não sabendo, os profissionais de saúde são curados pelo trabalho que desenvolvem. Aquele doente, muitas vezes que chega, ele promove no profissional a sua cura. Nesse trânsito de relações, todos nós estamos nos aprimorando. Precisamos, inclusive, compreender que não existe eu ajudar você a se curar. Nós damos um caminho a partir da nossa técnica para restabelecimento do corpo, mas nesse trânsito, quando nós utilizamos de amor, de palavras de fé, pedimos Jesus para trabalhar conosco, nesse trânsito a cura é para ambos. E na medicina do futuro, o profissional vai compreender a sua pequenez diante da grandiosidade da vida. Vai compreender que quanto mais ele se doar, mais ele vai ser um grande beneficiário dessas riquezas, dessas virtudes imperecíveis, que a morte não deixará na terra. Que essa grandiosidade fará com que todos nós, pelo trânsito do amor, nos curemos, nos auxiliemos. Eles falam também no livro sobre o corpo do homem, que quando encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Nós, meus irmãos, nós dirigimos o nosso corpo físico. Somos nós que estabelecemos as relações orgânicas do nosso corpo físico. Quando estamos bem, flui melhor esse trânsito de células, essa energia vital. Quando nós estamos mal, estamos desregrados do equilíbrio íntimo, nós desregramos também esse controle celular. Vem aí as dores de cabeça, as cefaleias, vem os desarranjos intestinais, vem os cânceres, vem o aumento da pressão arterial e tantas outras doenças, frutos desse desregramento. Olha só o que eles nos trazem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Você tem
tomado conta da tua usina física? A usina do teu corpo físico está sendo bem regrada por você? A tua mente está em equilíbrio a ponto de manter equilibrada essa usina celular? E ele segue nos orientando. Aqui eu estou só instigando aí essa reflexão. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada da Terra, a Terra ainda não consegue compreender a grandiosidade da mente humana, mas ela é o centro de toda a manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. E por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas, de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental. Que explicação que esse mentor espiritual no livro Mensageiros traz para a humanidade inteira. A ciência, ela começa a debruçar-se nas obras de André Luiz. Existem, meus irmãos, hoje as associações médico-espíritas que reúnem vários profissionais da saúde para estudarem essas obras, para pesquisarem, sendo a pesquisa direcionada pelas obras de André Luiz. E isso faz com que seja ampliada a visão da ciência para com a realidade do espírito. Não existe cura física sem a cura espiritual. Quando nós compreendemos que cada célula é um motor que trabalha sob o impulso mental, então eu preciso regrar, eu preciso harmonizar o meu impulso mental, aquilo que eu penso, a maneira do meu pensamento, da minha atitude, da minha palavra. Eu preciso harmonizar isso para que a minha célula sinta essa harmonia e funcione em paz. É importante, então, nós pensarmos quanto à importância da oração em um hospital tanto para o profissional de saúde que vai exercer sua profissão, tanto para o restabelecimento daquele enfermo e dos seus familiares que estão por perto. A prece como fonte de reequilíbrio. E os passes também. Com certeza, no futuro, profissionais de saúde aplicarão passes para auxiliar os enfermos. Isso é o futuro que chegará, ainda não chegou. Existem sim profissionais aplicando passe, inclusive, muitas vezes sem mesmo o enfermo saber, porque ele pode interpretar de maneira equivocada, achar que está errado. Eu sou de tal religião, não aceito isso. Mas nós podemos fazer esse trânsito do bem, do amor, reconhecendo o poder que tem a oração. O poder que tem a força que vem do alto para equilibrar todos nós. E nesse futuro estaremos muito mais harmonizados com o divino. Agora no livro Evolução e Vida, psicografado por Wagner Gomes da Paixão, André Luiz nos fala a respeito dos recursos terapêuticos que recebemos cotidianamente. Vejam só, considerando fraternalmente entre nossos círculos de estudo e caridade,
essas facetas substanciosas do trabalho pertinente aos espíritos, desejamos salientar a vanguarda dos serviços de passe e fluidificação de águas, da imantação magnética em nossos grupamentos de estudo evangélico, das reuniões mediúnicas educadas e fraternas, dos tratamentos espíritas, em que prevalece a luz do amor pelos semelhantes, da oração sincera e intercessora, em grupo ou a sós, como condições ideais de recolhimento e doação desses valores cósmicos e transcendentes, capazes de suprir todas as nossas deficiências e necessidades. Se há entrega e confiança real nos corações, no futuro que já nos acena, a medicina se valerá de voluntários e recursos dessa ordem para incremento de vida, a existência débil de muitos enfermos e desajustados do caminho. Vejam aí mais uma vez André Luiz agora no livro Evolução e Vida, nos trazendo essa realidade do futuro. Não é uma possibilidade, é uma realidade. Com certeza, os irmãos, no futuro, que forem trabalhar com a saúde, qualquer um de nós aí que de repente se afinar e chegar no futuro como profissional de saúde, nós teremos a condição de reconhecer que existem recursos divinos que transcendem a matéria, que vão auxiliar no tratamento das enfermidades. Serão hospitais com esse intuito de restabelecer o corpo físico e, em especial, toda a orientação será dada ao espírito que está por ali. No livro Entre a Terra e o Céu, meus irmãos, André Luiz, psicografado por Chico, nos traz esclarecimentos do ministro Clarencio, dizendo: a mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, olha aí mais uma vez, mais tarde a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. Aqui ele já fala de uma cirurgia psíquica. Então, o doente vai chegar, vai ser tratado, inclusive com cirurgias psíquicas, que vão lá na causa do adoecer e vão tratar, restabelecer aquele enfermo. É a cura do enfermo. Não é apenas a cura da enfermidade, da doença, mas do espírito enfermo. No grande futuro, anuncia Clarencio, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental, com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Vejam só, vai chegar um tempo em que o médico vai conseguir atuar no labirinto mental daquele enfermo, com a mesma facilidade que hoje opera cirurgias simples. No futuro ele fará isso com facilidade, e isso mais para frente, meus irmãos, nós teremos condição de ter essa assistência. Para isso nós precisamos o quê? Nos esforçarmos para recebermos esse planeta regenerado, para vibrarmos na sintonia com esse planeta, podermos reencarnar no planeta Terra regenerado, para conseguir, inclusive, ter acesso a esse restabelecimento da saúde integral, porque nós somos seres integrais, nós não somos apenas um corpo, apenas um espírito, nós somos seres integrais. E as obras de André Luiz, inclusive, aquietam o nosso coração com relação à necessidade do sofrer. Ora, se eu agrido as leis divinas, se eu me desregro, me afasto do bom caminho, isso gera em mim alterações psíquicas que vão gerar enfermidades no meu corpo físico. E esse padecer tem a sua importância.
é um mecanismo de cura divino, porque a doença ela é um prelúdio da cura. Pelo adoecer, nós nos movimentamos para buscarmos esse reajuste com o divino. As obras de André Luiz nos aquietam o coração com relação ao padecer do outro, ao padecer nosso, ao padecer de um familiar, porque não vem para o nosso mal. Nós compreendemos a doença como um mecanismo divino de cura, de restabelecimento do enfermo. Então, se ainda necessitamos do adoecer, ele virá. E no futuro, muito mais adiante, nós não adoeceremos mais, porque atingiremos um grau de equilíbrio, de aproximação com o amor, que nos permitirá estado de saúde plena. Para isso, precisamos nos esforçar. Alcançaremos? Sim, alcançaremos. E olha que a doutrina espírita nos traz uma fé tão grandiosa quanto ao futuro feliz. É uma fé raciocinada. O Pentateuco que Kardec nos trouxe, essas obras de André Luiz, de Emmanuel, nos trazem uma clareza e uma certeza quanto ao futuro feliz. Não adoeceremos mais quando o nosso espírito estiver em sintonia com o amor. Para isso, eu preciso me dedicar, me esforçar para a caridade, para práticas de autocuidado, para o cuidado para com a natureza, estar em harmonia com o meu entorno. Isso é um esforço e nós vamos adquirindo cada vez mais experiência de como me manter equilibrado, porque eu tenho me esforçado. E o que é que a espiritualidade que nos ama faz? Investe em nós. Faça que eu te ajudarei. Lembrem da palavra de Jesus. Eu vou finalizando o programa com um poema de Maria Dolores, no livro Vida em Vida, psicografada por Chico Xavier, que diz assim: esta singela narrativa ouvi de amado amigo, um gênio dentre os gênios. História que ele arquiva em seus registros de milênios. Um espírito que, em si, já conquistara inteligência primorosa e rara, manifestou o anseio superior. Desejou trabalhar junto ao Senhor, amá-lo, vê-lo e fruir-lhe a presença. Para isso pediu aos ministros da lei que se lhe concedesse uma vida de rei. Recebida a licença, fez-se na terra um nobre soberano. Foi grande, poderoso, justo e humano. Mas, adstrito à própria posição, viveu atento à representação do povo que escolhera governar. De volta ao grande lar, assim que o mais além se lhe descerra, subiu a conviver com benfeitores que haviam sido príncipes na terra. Mas logo após, rogou aos divinos mentores a graça de ser santo. Tornou ao mundo transformado em famoso varão, que só pensava em perfeição, viveu de isolamento entre prece e o jejum, sem se doar a mal nenhum. No entanto, circunscrito às tradições da crença em que vivia, abandonando o corpo, teve a companhia de ilustrados teólogos do além, mensageiros da paz e expoentes do bem. Decorrido algum tempo, ele quis ser um artista. Voltou à terra músico e pintor. Foi um gênio a compor e recompor imagens de harmonia e poemas em cor. Regressando ao além depois de longos dias, a transportar consigo láureas resplendentes, passou a respirar no clima cultural de artistas eminentes. Depois disso, por décadas afora, de vida em largo itinerário, eis que a sede de Cristo mais se lhe aprimora. Foi escritor, juiz, cientista e operário. Mas um dia chegou em que ele disse: Senhor, Senhor, tenho escolhido tanto,
Ignoro, porém, o que te agrade. Dá-me agora, Jesus, tua vontade. Ensina-me o dever para que eu seja o que preciso ser. Tempo vasto rolou nas vias do infinito. Quando voltou a renascer numa casa singela, a vida lhe corria doce e bela. Quando os pais retornaram para o além, os 3 irmãos do lar, consolidando a própria segurança, não se pejaram de o desvincular do direito de herança. Ele não destacou qualquer reclamação. Aprendera dos pais a ciência do bem. Aceitou contas que jamais fizera e compromissos que desconhecia, sem ferir ninguém. Esqueceu todo o mal, buscando novo dia, estudou quanto pôde. Entre serviço e escola, fez-se negociante e depois lavrador. Casou-se e converteu-se em pai guiado pelo amor. Mas, por que socorresse aos pobres e aos doentes, a família insurgiu-se a golpes deprimentes. A esposa, sem razão, permutou-lhe o carinho e a companhia por um homem tocado de ambição. Ao vê-lo amargurado em transes de agonia, os filhos declararam-no demente, e um processo instaurou-se de repente, a julgá-lo incapaz de senso e direção. Destituído e expulso do seu chão, não levantou a voz sequer para acusar os filhos e a mulher, e prosseguiu servindo, agia sol a sol, por ínfimo ordenado, mas esparzindo sempre a riqueza do amor, onde surgisse algum necessitado. Alcançou 90 anos de amargura, e nunca se queixou, nem se deu a secura. Era sempre um amigo da alegria, criando paz e luz, bondade e simpatia. Certa noite, sozinho, o estimado velhinho viu-se fora do corpo ante a pressão da morte. Procura na oração apoio que o conforte. Mas isso um anjo posto à cabeceira, fala-lhe brandamente, meu irmão, partamos para a vida verdadeira. Ele escutou celeste, cavativa e aflito perguntou, que há que não entendo? O emissário aclarou e a música divina, saudando um justo que acabou vencendo. Entre assombro e receio, estranheza e torpor, o pobre proferiu ansiosa indagação. Quem será esse justo, Deus de amor? O silêncio se fez qual se fosse de estalo. Logo após, o velhinho, a chorar de emoção, viu que o próprio Jesus vinha buscá-lo. Prosternado, gritou, Senhor, eu não mereço. Mas o Cristo avançou, estendendo-lhe a mão. Soluçando de amor e de alegria, o pobre irradiou sublime claridade. No entanto, nem notou que ele próprio trazia, no próprio coração, a estrela da humildade. É um lindo exemplo de ascensão espiritual, trazido para nós, agora no final do Mãos Amigas, que falou sobre a medicina do futuro. A irmã Maria Dolores traz esse poema que traça a trajetória de um irmão que ascendeu porque amou. Independente da circunstância, independente do título que recebia em cada reencarnação, ele buscou sempre amar e trouxe uma estrela da humildade no seu sentimento e ali sim convivendo agora com os justos, com os bons. Façamos então a nossa prece, todos juntos, vamos juntos nesse momento, fazer uma prece, meus irmãos. Elevando o nosso pensamento a Jesus, solicitemos que o Divino Mestre inspire neste momento a todos os profissionais de saúde do planeta Terra. Senhor Jesus, aqui estamos a solicitar de Ti que direcione o Teu amor, Senhor, em especial neste momento a todos os profissionais da saúde, para que possam despertar a humildade, a fraternidade, a fé, a confiança em Ti,
a confiança em Deus, para que progridam para o amor, doando, Senhor, essa beleza divina que é esse sentimento nobre. Auxilia a cada um, a cada profissional da área da saúde, que busca auxiliar os enfermos dos corpos e dos espíritos. Ensina, Senhor, a se revestirem de amor para trabalhar. E direciona também, neste momento, os abnegados trabalhadores do bem para todos os enfermos que se encontram nesse momento em hospitais, em ambulatórios, em postos de saúde, nas suas casas. Fortalece o ânimo, Senhor, para que compreendam que aquela enfermidade está chamando a cada um para o seu reequilíbrio, para o seu encontro com o divino, o seu encontro contigo. Fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Meus queridos, vamos finalizar agora o programa. Eu queria só deixar uma informação para vocês de que os programas da RBE são muito diversificados. Nós temos programas de caminhos de autoiluminação, espiritismo na arte, momento da Ave Maria, que é lindo, acontece toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, é um encontro nosso com Maria. Caminhando com Jesus, conversa fraterna, conversando com o inconsciente, programa de poesia e expressão do ser, de música, poesia e companhia. Temos os causos e contos espíritas, que eu também estou à frente aí, acontece todas as terças às 21h30. Temos o programa Regeneração, além dos programas de culto do Evangelho no Lar, que acontece em vários horários, ou seja, a programação da RBE está bem vasta para auxiliar mesmo a humanidade inteira, a nós que somos trabalhadores e a vocês, a todos nós. Fiquem à vontade para ouvi-la. E, inclusive, vocês podem buscar vários programas que estão gravados no canal da Rádio Brasil Espírita, no YouTube, podem se inscrever, ativar o sininho se tiverem desejo de serem informados quanto aos programas que estão por vir. E é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa, se Jesus nos permitir, com as bênçãos do alto. Eu deixo a música Dom de Curar, de Nando Cordel, que tem tudo a ver com o conteúdo abordado na noite de hoje. Um excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem meio de vida. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios.
Dai de graça o que de graça recebestes. 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 Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, repeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. 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 Dai de graça o que de graça recebestes.